Naquele começo de tarde, a pauta do Brasil Urgente estava definida. Crimes urbanos, acidentes nas estradas, atualização da previsão do tempo. Era só mais uma terça-feira como tantas outras. A equipe já estava no estúdio, luzes ligadas, câmeras posicionadas. Datena chegou como de costume, paletó escuro, semblante sério, mas voz firme. Ninguém suspeitava que nos bastidores algo muito maior estava prestes a acontecer. Faltavam 2 minutos para entrar no ar quando o celular dele vibrou. Uma notificação de um grupo fechado de jornalistas. Urgente. Moraes acaba de decretar a prisão de Jair Bolsonaro. Alerta vermelho. Ele travou. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois leu de novo. A mesma frase, nenhum erro, nenhuma dúvida. O diretor do programa percebeu a mudança de expressão. "Tá tudo certo aí, chefe?" perguntou. Datena não respondeu. Levantou-se da cadeira, tirou o microfone do bolso e disse apenas: "Hoje a gente vai mudar tudo." Quando o cronômetro chegou a 0 e o letreiro ao vivo apareceu na tela, Datena respirou fundo. O Brasil inteiro assistia. "Boa tarde, eu sou o José Luiz Datena. E o que eu tenho para dizer hoje não está no roteiro, não foi combinado, não é opinião de emissora. É o meu sentimento, é o meu desabafo, porque, sinceramente, eu não consigo mais engolir o que estão fazendo com esse país." Ele levantou os olhos e olhou direto para a câmera. O olhar era de quem estava à beira de algo. Raiva, frustração, incredulidade. Acaba de chegar a informação. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu repito, prisão decretada. E eu preciso dizer com todas as letras, isso é perseguição. O estúdio ficou em silêncio. Nem os operadores de câmera ousavam respirar. A frase de Datena ecoava como um trovão em rede nacional. Ele continuou, sem olhar para o TP, sem esperar instruções no ponto eletrônico. "Eu não estou aqui para passar pano. Para ninguém. Todo mundo sabe disso. Já critiquei o Bolsonaro várias vezes. Já chamei ele de tudo quanto é nome. Mas o que estão fazendo agora é covardia, é armação, é jogo sujo do mais alto nível." A câmera deu um leve zoom. A respiração de Datena estava ofegante. Ele não lia nada, só falava com o coração na boca. "O senhor Alexandre de Moraes, com todo o respeito que merece a toga que usa, precisa entender que o povo não é idiota. Essa prisão decretada dessa forma, nesse momento, é política, é vingança, é recado para quem ousar pensar diferente." Ele bateu na bancada com força. O som seco cortou o ar. Isso aqui é democracia ou é ditadura de toga? O que vale mais hoje no Brasil? A Constituição ou o CPF de quem você votou? As redes sociais começaram a borbulhar. Datena está falando tudo ao vivo. Datena contra Moraes. O Brasil parou e ele continuava como se ninguém mais existisse. "Eu não estou defendendo político. Estou defendendo o princípio, estou defendendo o direito de um cidadão ser julgado com justiça e não com raiva. Se Bolsonaro cometeu erros, que se prove, que se julgue, com isenção. Mas isso que estão fazendo agora é espetáculo, é humilhação pública, é um aviso, calhe a boca, ou você é o próximo." Ele passou a mão pelo rosto, claramente abalado. A produção tentava sinalizar algo, mas ele ignorava. "Pode cortar meu microfone se quiserem, pode derrubar o sinal, mas eu não vou me calar. Eu não tenho medo de ninguém." E ali, com milhões assistindo, Datena deixava claro. Aquela não era só mais uma edição do Brasil Urgente. Era um grito, um basta, um ato de coragem que ninguém esperava e que o país inteiro jamais esqueceria. O telefone da redação tocava sem parar. Eram veículos da imprensa, políticos, advogados, assessores de Brasília, todos querendo confirmar se aquilo era real, se Datena tinha mesmo falado aquilo tudo ao vivo, sem cortes. Mas enquanto o caos se instalava nos bastidores, ele permanecia firme diante da câmera, como um juiz diante do tribunal da opinião pública.
Eu fui repórter na ditadura. Eu vi amigo meu sumir. Eu entrei em favela sendo ameaçado por bandido e por policial. E nunca eu vi tamanha inversão de valores como agora. Hoje quem grita é criminoso, quem cala é cúmplice. E quem ousa discordar vira alvo. O clima era de tensão pura. A cada frase, mais e mais pessoas paravam o que estavam fazendo para assistir. Nas redes sociais, vídeos curtos do discurso viralizavam em segundos. Em grupos de WhatsApp, mensagens se espalhavam como rastilho de pólvora. Datena chutou o balde. Ele então pegou uma folha de papel da bancada. Aqui está a decisão. Olha o que diz: risco à ordem pública, articulação de desinformação, ameaça às instituições. Ora, me desculpem, isso aqui é justificativa jurídica ou roteiro de novela. Desde quando opinião virou crime? Desde quando crítica virou atentado? Ele largou o papel com desprezo. Hoje é Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer um. Você que está aí em casa, que não gosta dele, que votou em outro, acha mesmo que isso para por aqui? Acha que essa máquina para depois? Que o alvo muda? Não para. Vai moer você também. A câmera alternava entre o close do rosto dele e imagens de manifestações nas ruas, algumas favoráveis, outras contra. Mas o que importava ali era a voz. Eu já falei mal do Bolsonaro, já bati forte. Mas sabe o que eu nunca fiz? Celebrar prisão sem prova, bater palma para perseguição, sorrir com a desgraça alheia, porque quando a justiça vira espetáculo, o povo é quem paga o ingresso. Ele, então, chamou um vídeo, mas não era o habitual. Era um trecho antigo de uma entrevista com Bolsonaro na época da pandemia. No vídeo, Bolsonaro dizia: podem tentar me calar, mas a verdade sempre aparece. A câmera voltou para Datena. Silêncio por alguns segundos. Ele respirou fundo. Pois é, hoje estão tentando calar de vez, mas a verdade, essa não prende ninguém. O estúdio inteiro estava tenso. Ninguém falava, ninguém se mexia. Os rostos da equipe refletiam o choque do momento. Datena, por sua vez, parecia carregar o peso de milhões nas costas, e era como se soubesse disso. Como se cada palavra ali fosse dita por milhares de brasileiros, que não têm microfone, não têm câmera, não têm espaço. Eu nunca imaginei que fosse ver esse dia. Um ex-presidente sendo tratado como criminoso antes mesmo do julgamento. Condenado pela opinião pública, pelos blogs, pelos analistas de gabinete. E tudo com o aval de quem deveria garantir o equilíbrio, e não a guerra. Ele se aproximou da bancada, se apoiou com as duas mãos. Falava mais baixo agora, mas com a voz ainda mais firme. Isso não é mais política, isso é pessoal, é um embate de vaidades, de poder, de quem pode mais. E quando o ego entra no meio da justiça, ela deixa de ser cega, passa a enxergar só o que quer. A imagem cortou para uma manifestação em frente ao Congresso. Cartazes divididos entre justiça para Bolsonaro e ditadura nunca mais. A polarização escancarada, nua, cruel. E Datena voltou a falar. Eu conheço esse país. Já entrevistei presidente, bandido, padre, jogador de futebol, mãe de vítima, juiz, policial, camelô. Eu já ouvi de tudo. E posso garantir, o brasileiro no fundo só quer uma coisa: justiça, não espetáculo, não vingança. Ele caminhou pelo estúdio. Parou diante de uma tela que mostrava a manchete: Moraes decreta a prisão de Bolsonaro por ameaça à ordem democrática. Apontou para ela. Mas que ordem democrática é essa que não permite ouvir o outro lado, que prende antes de provar, que cala a oposição com algemas? Isso é democracia. Ou é a sua versão dela, Moraes? As redes sociais explodiam. Hashtag de Datena falou mesmo era o assunto mais comentado do país. Influenciadores de direita, esquerda, centro, todos reagiam. Uns aplaudiam, outros xingavam, mas ninguém ignorava.
Datena voltou para a bancada, pegou novamente o microfone. Os olhos estavam marejados. A emoção começava a dominar o jornalista duro que, por décadas, foi sinônimo de frieza diante da tragédia. Eu tô cansado de ver o povo feito de palhaço, cansado de assistir a Constituição ser rasgada ao vivo, cansado de ver a política ser tratada como um ringue onde quem grita mais vence, onde quem prende mais é herói. Ele fez uma pausa. O silêncio era quase sagrado. E antes que alguém diga que eu estou defendendo o indefensável, não, eu estou defendendo o mínimo, o básico, o justo. Se Bolsonaro errou, que seja julgado. Mas comprova com equilíbrio, com respeito às leis, não com manchete pronta, com espetáculo armado, com algema em horário nobre. O público assistia hipnotizado. Não era só mais uma fala de jornalista. Era um grito de indignação que atravessava a tela e batia direto no coração de quem assiste. E eu digo mais, o que foi feito hoje vai entrar para a história, mas não como símbolo de justiça. Vai ser lembrado como o dia em que a toga virou espada. E quando isso acontece, quem sangra é o povo. Enquanto Datena desabafava, os bastidores da Band estavam em ebulição. Diretores recebiam ligações de políticos influentes, assessores do Buduri, STF, gente do governo querendo entender se aquilo era autorizado. Mas ninguém ousava interromper, porque Datena, ao vivo, era uma força incontrolável. E ele sabia disso. Usava essa força não para proteger partidos, mas para proteger algo que, segundo ele mesmo, estava sendo pisoteado sem piedade. A verdade. Alguém tem que dizer, alguém tem que ter coragem de olhar para essa câmera e falar o que o povo está gritando na rua. Chega de 2 pesos e 2 medidas. Chega de perseguição seletiva. Chega de transformar a justiça em instrumento de medo. Ele gesticulava com força. A voz começava a tremer de emoção. O tom não era mais só jornalístico. Era pessoal, humano, carregado de frustração. Porque hoje é o Bolsonaro. Mas ontem foi o cara que fez um post errado. Antes de ontem foi a mulher que gravou um vídeo. E amanhã, quem vai ser? Você, sua mãe, seu filho que escreveu uma opinião na internet? A equipe do estúdio, acostumada com a frieza de longas coberturas policiais, agora estava paralisada. Muitos assistiam com os olhos arregalados. Outros, em silêncio, concordavam com a cabeça. O estúdio, por alguns instantes, deixou de ser apenas um espaço de transmissão. Era um campo de batalha entre a indignação e o medo. E sabe o que mais me assusta? Ele continuou. É o silêncio de quem devia falar. Onde estão os outros jornalistas? Cadê a coragem de dizer, isso está errado? Por que tanto medo? Por que tanto silêncio cúmplice? A câmera deu um close. Era possível ver o suor na testa, o aperto nas mãos. E então veio a frase que marcaria o dia. Esse país virou refém de um homem só. Um homem que decide quem fala, quem cala, quem vive e quem é preso. Isso tem nome, e não é democracia. Na internet, os vídeos já tinham milhões de visualizações. A fala circulava nos corredores do Congresso, nos grupos de ministros, nos bastidores do Planalto. Mas Datena não ligava, continuava como se falasse só com o povo, só com a câmera, só com a própria consciência. E eu digo mais, a toga não é escudo para vingança. A caneta não é arma para quem quer calar adversário. A justiça não é trincheira de guerra ideológica. Ela tem que ser justa, equilibrada, neutra. E hoje ela falhou. De novo. Ele se levantou, tirou o microfone da lapela e segurou com as mãos. Eu não sei se vou voltar aqui amanhã. Talvez não deixem, talvez cortem meu microfone, talvez tentem me processar. Mas eu precisava dizer, porque se a gente se cala agora, amanhã pode ser tarde demais. E foi nesse momento, com a voz embargada, que Datena olhou para a lente como se falasse direto com Moraes. O
Senhor pode mandar prender, pode gritar, pode fazer o que quiser, mas tem uma coisa que o Senhor nunca vai conseguir calar: a consciência de um povo que acordou. Enquanto o Brasil se dividia entre incredulidade e apoio, Datena seguia, no ar. O programa, que normalmente teria pausas programadas e entradas de repórteres nas ruas, estava há mais de 40 minutos com a câmera fixa nele e o público colado na tela. O estúdio virou confessionário. O jornalismo deu lugar à catarse nacional. E Datena, esse símbolo da TV brasileira, se transformava diante de todos em algo maior. A ICC, voz embargada de um país em conflito. Ele pegou novamente o papel da decisão, olhou, leu em silêncio e com a voz mais calma, quase melancólica, disse: "Eu olho para isso aqui e vejo um aviso. Não para Bolsonaro, mas para todo mundo que pensa diferente. Tá escancarado, tá na nossa cara." Fez uma pausa longa. O silêncio pesava. A gente se acostumou a rir do absurdo, a dizer que tudo é meme, que tudo é exagero. Mas o problema é que o exagero virou regra. E agora, quando acontece de verdade, ninguém sabe mais reagir. Nos bastidores, produtores estavam com lágrimas nos olhos. Não pelo ex-presidente, não pelo governo, mas pela sensação sufocante de impotência que Datena traduziu em voz alta. Eles querem que você tenha medo. Medo de falar, medo de perguntar, medo de discordar. Mas o medo não é natural, o medo é fabricado, é imposto, e a gente não pode aceitar isso como normal. A tela dividiu a imagem entre o rosto dele e cenas de brasileiros comuns nas ruas. Gente chorando, se abraçando, batendo panela, levantando cartazes. O país estava inflamado, mas Datena não incitava. Ele pedia algo mais raro: consciência. Eu não estou pedindo revolta, não estou pedindo confusão. Eu só peço que você pense, que escute, que olhe para os dois lados. Que entenda o que significa um ministro decretar a prisão de alguém sem que tenha havido julgamento. Isso não é justiça. Isso é sentença sem tribunal. É castigo sem defesa. Ele ajeitou o microfone, como quem se preparava para encerrar, mas não conseguiu. Havia mais, muito mais, guardado no peito. Sabe o que mais me dói? É ver gente comemorando, batendo palma para a prisão, celebrando a dor do outro como se fosse gol. Isso não é política, isso é doença. E uma nação doente não sobrevive, ela apodrece por dentro. A voz dele tremia. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas covarde eu não sou. E hoje, se esse programa tiver que ser o último da minha carreira, que seja, mas eu não vou fingir que não vi. Eu não vou silenciar diante de uma injustiça. Mas, uma vez, os olhos se voltaram para a câmera. Não era mais o jornalista, era o homem, era o pai, era o cidadão. Me desculpem, hoje não tem notícia leve, não tem resumo do trânsito, não tem previsão do tempo. Hoje tem verdade, dura, crua, dolorida, mas necessária. A luz do estúdio parecia mais intensa naquele momento. Não era um efeito. Era a tensão no ar, a emoção de uma fala que tinha ultrapassado os limites do jornalismo, que já não era mais só notícia. Era história sendo contada ao vivo, diante de milhões. Datena se levantou de novo. Estava cansado, visivelmente abalado, mas determinado. O silêncio agora era absoluto. Até a respiração dos câmeras parecia contida. Talvez você que está aí do outro lado ache que eu estou exagerando, que eu estou sendo dramático. Mas eu vou te contar uma coisa. Quando começa assim, quando aplaudem a prisão sem julgamento, quando se aceita o autoritarismo travestido de justiça, é só questão de tempo até a cela mudar de dono. Ele deu 2 passos à frente, como quem se aproxima de um velho amigo. Eu já vi isso acontecer em outros países, em outras épocas, e começa igualzinho. Primeiro prendem depois 2, depois fecham o jornal, depois a escola, depois a igreja, e quando você acorda, já não é mais livre. A trilha sonora de fundo
sutil, tensa, começava a acompanhar o ritmo da fala. Eu não defendo o homem, eu defendo ideia, eu defendo liberdade, porque sem liberdade até o pão vira veneno. Os olhos marejados. O estúdio paralisado. E para quem está aplaudindo agora, cuidado, porque quando baterem na sua porta, quando calarem sua voz, quando for o seu rosto estampado no jornal, pode não ter mais ninguém aqui para gritar por você. E então, com o coração na garganta, ele finalizou. Hoje eu falei tudo o que eu precisava. Se amanhã me calarem, o Brasil já ouviu e não tem como desouvir o grito da verdade. Tela preta, silêncio, fim.